Bom dia. Então, esse aqui é meu trabalho, né, sobre vulnerabilidades em sistemas de informações e as principais tecnologias de segurança. Então, para começar, isso aqui é a definição de vulnerabilidades, né? O que são vulnerabilidades? Elas são fraquezas de um sistema que pode ser explorado de alguma forma por atacantes, né, por invasores, hackers, né? E a segurança da informação é a ciência que estuda como lidar com essas ameaças, né? Aqui tem algumas estatísticas sobre vulnerabilidade, né? Olha, 22 mil vulnerabilidades foram reportadas, né, diferentes. E olha só, principalmente a tecnologia de informação e serviços financeiros são os mais afetados, né? E o que ocorre, quais são as mais exploradas? São os erros de configuração, que normalmente são feitos por pessoas comuns, né? Falhas de autenticação, vulnerabilidade de software, vulnerabilidade de rede, né? E outros, né? Então a gente vê que bastante das vulnerabilidades são influenciadas por usuários comuns, né? Que não tem profundo conhecimento de programação. E também o impacto financeiro é gigante, né? É muito alto o impacto na média, né? Agora a gente vai falar sobre as vulnerabilidades de software, começando, né? Sobre as vulnerabilidades. Primeiramente, a gente vai dividir elas, né? Tem os erros de programação, vulnerabilidade de software, e as falhas de configuração. Né? Entre os erros de programação, a gente pode falar, por exemplo, do buffer overflow. Né? O que acontece é que, como demonstra aí, o buffer ele é circular e acaba que ele há como se aproveitar de, por exemplo, o buffer ele começar a retornar ao início do buffer e ele começa a sobrescrever os dados adjacentes da memória, né? E isso pode ser aproveitado por invasores, né? Para manipular strings. Também aqui, ó, injection flaws pode ser usado, por exemplo, se você tem uma entrada no seu aplicativo ou no seu site e você não limpar o seu código, né, para lidar com, por exemplo, para entradas com más intenções, né, pode ser colocado, por exemplo, esse código aqui, select tudo, né, from users where is their name igual tal. E aí o que acontece é que pode ser invadido, né? É uma maneira que é muito comum, muito conhecido isso. Não é todos os locais que tem esse acesso, mas pode ser usado, né? Tem aqui o cross-site scripting, né? XSS, né? Ele pode direto no front-end colocar código malicioso para invadir visitantes do site, né? Pode até estar nos cookies do visitante, isso, né? E a race conditions, né? Que pode ser aproveitado, né? Quando tem várias condições, várias operações ao mesmo tempo, né? Sendo realizadas de tarefa, né? Em um programa, isso pode ser usado também, né? Quando tem essa race condition para ser invadido. Né? Também tem isso aqui como injection flaw, né? Ele pode, quando tem, você pode da mesma forma que você entra através de injeção de SQL, você pode fazer comandos, né, de terminal. E aí, por exemplo, aqui tem uma Sun System LS, mas de user input você pode, alguns sistemas antigos desprotegidos, você pode fazer um comando direto no sistema do servidor. Agora vamos falar de falhas de configuração. Né? Entre as falhas de configuração de software, né, a gente pode citar configurações padrões não alteradas, por exemplo, de alguns softwares. Né? Muitos softwares vêm com senhas padrão, usuários padrão, e é conhecido pelos invasores. Né? E aí, se você não muda as senhas desses sistemas comuns, né, pode ser que sejam usadas essas senhas para invasão. Eles vão tentar usar essas senhas e esses usuários para invadir. E se você não mudar, eles podem conseguir, né? Até de banco de dados, né?
tem assim as comuns, né? Também tem permissões inadequadas, né? Se você não coloca as permissões corretas, né, de acordo com o nível do usuário, pode ser que um usuário comum, né, tenha acesso demais e isso possa ser usado por invasores também, né? Também exposição de dados sensíveis, né? Quando não são protegidos corretamente, né? Por exemplo, se você não criptografa as suas senhas do seu sistema, né? Se você manda diretamente no sistema para ser gravado no banco de dados, como sem criptografar, sem hash, pode ser que dê problema, seja fácil de ser lido por invasores, né? E também tem o erro na configuração de segurança, né? Por exemplo, se você não configura direito o firewall, você não sabe usar direito o firewall, você pode colocar o seu sistema em risco por invasão, né? E como se faz a prevenção de vulnerabilidade de software, né? Como se previne invasão e se usar essas vulnerabilidades para invasão e para sequência de dados, por exemplo, né? Então tem que ter as boas práticas de programação, né? Sanitizar sempre o código, né? Não se usar o código mais simples para fazer, por exemplo, o input, né? Tem maneiras, cada linguagem tem maneiras específicas de se colocar código e até colocar no banco de dados de maneira que os dados eles não sejam enviados de maneira limpa, né? Que se possa ler no trajeto, né? Tem que se fazer a validação de entradas, né? Tratamento de erro para não ser explorado é muito importante, né? E o que eu já falei, a sanitização dos inputs, né? Agora vamos falar sobre as vulnerabilidades de hardware, que também são muito importantes, né? A gente divide as vulnerabilidades do hardware em defeitos de fabricação e design inseguro, né? A gente vai ver cada uma delas. Então, de defeito de fabricação de hardware, né? O hardware ele pode apresentar chips com defeito, né? O que acontece é que esses defeitos eles podem ser explorados, né? E muitas vezes eles foram, né, explorados. Tem vários chips aí do passado que eles tinham esse defeito que dava um bugzinho, dava para você naquele momento fazer uma invasão no chipzinho, né? E também tem problema de firmware, né? Pode estar com um bug desatualizado, né? Se tiver desatualizado, pode ser invadido, né? Se for uma fraqueza conhecida, né? do chip, ele pode ser invadido. E o que é o design inseguro, né? Pode ser uma série de fatores que, na hora do projeto, deixou-se a desejar alguma parte, né? Que eles não contavam que ia poder... É uma fraqueza, uma falha que pode ser usada para invadir, né, o sistema, né? Falta de criptografia, por exemplo, pode ter em dados, né? Se passar por exemplo, um roteador, alguma coisa que não faça criptografia, pode ser captado aquilo, né? E também acesso físico fácil, né? Se tiver entrada, algum equipamento tiver entrada fácil para o dispositivo, para conectar, por exemplo, um outro sistema, um outro computador para ter acesso à informação que está passando lá e não for criptografada, ela pode ser capturada aquela informação, né? Agora a gente vai falar sobre as vulnerabilidades de rede, né? As vulnerabilidades de rede elas podem ser divididas principalmente em configurações, né, e falha de protocolos, né? As configurações que são inseguras a gente vai ver em seguida. Primariamente, o que são as configurações inseguras? São as portas, se deixar elas abertas desnecessariamente, né? Um monte de porta aberta no sistema, elas podem ser alvo para uma invasão, né? E serviços desnecessários ativados, né? Quando abre lá o Ctrl Alt Delta, um monte de serviço habilitado funcionando. Isso quer dizer que é mais possível no sistema ser invadido se algum desse sistema ele não for seguro, né? Que quanto mais serviço aberto, né, maior a possibilidade no rastreamento que estiver fazendo
na web eles acham o seu computador, por exemplo. Né? Quais são os riscos? Então, quais são os riscos de se usar protocolo desatualizado também numa comunicação? Né? O problema é que antigos protocolos, né, eles são conhecidos, né, por vulnerabilidades, são mais conhecidos do que os novos. Por exemplo, se você usa o SSL 2.0 ou 3.0, daí eles têm uma vulnerabilidade conhecida que faz o downgrade, né? Daí o que acontece? Eles são facilmente descriptografados, os dados, né? Eles conseguem fazer isso e conseguem fazer o attack man in the middle com esses, né? E aí o que acontece? Mesmo versões após o SSL 3.0, eles conseguiam ainda fazer o downgrade e utilizar essa vulnerabilidade, né? Então o SSL não se usa, é importante não estar usando o SSL hoje em dia. Hoje em dia se usa o TPL 1.3 e mais para frente, né? Telnet também não se usa, né? Só se usa para coisas que não são, digamos, questões sérias, né? É mais para aprendizado, se usa bastante o Telnet, mas ele transmite dados em texto claro, né? Então não tem segurança, né? Então isso daí é facilmente explorado, essas vulnerabilidades, né? O pool do ataque foi exatamente isso, né? O pool do ataque foi do SSL 3.0, né? Ele se utilizou de vulnerabilidade que fazia ele conseguir descriptografar os dados. Mas é importante salientar que tanto o SSL, né, que nem se usa mais, como o TLS, né, eles possuem vulnerabilidades, né? O TLS também, né? Por exemplo, tem certificados inválidos, tem que tomar atenção quanto a isso, né? Daí eles podem, se estiverem expirados, aí não adianta, ele vai poder fazer o attack in the middle também, né? E aí tem as configurações seguras do próprio usuário, né? E daí ele pode, por exemplo, fazer descriptografados tranquilamente, né? Se tiver mal feitas as configurações, né? Dos parâmetros de segurança, firewall, etc. Né? E aqui está falando do in the middle, né? Que era fácil de fazer com SSL, né? E o downgrade attack, né? Que é justamente fazer voltar para o 3.0, 2.0 para poder fazer descriptografar os dados, né? Mas então como é que nós fazemos a prevenção das vulnerabilidades na rede? Isso que nós vamos ver agora. O principal é sempre atualizar. Atualizar os protocolos, atualizar os firewalls, atualizar tudo, né? Porque sempre tem inovação, sempre estão se mudando coisas. E do lado de lá também, os invasores, os hackers, eles também estão sempre se atualizando, né? Então a gente tem que sempre estar atento a isso. Fora que também tem a melhoria do desempenho. Quando você faz atualização, normalmente também tem melhorias que eles descobrem, maneiras de ser mais rápido o sistema, o protocolo, e aí é uma boa evolução também. Agora vamos falar de firewalls, né? Eles são a primeira coisa, né, que dá proteção para a nossa conexão, para o nosso sistema, né? Eles regulam o tráfego de entrada e saída. Firewall é muito importante. Tem os firewalls que são de só software, né? E tem os que são logicamente mais caros, né? E são hardware também, né? Existem hardwares muito bons, né? Que inclusive eu achava que era bem caro o firewall, mas eu vi que tem firewall até de R$1.600. É caro, continua sendo caro, mas é plausível, né? Se você vai levar a sério, fazer uma empresa de programação, é muito importante você ter um firewall, né? Protegendo o seu sistema, protegendo a sua rede interna, né? E aqui a gente está falando proteção por perímetro, né? Primeira linha de defesa contra as ameaças externas, né? E tem que saber configurar, né? Criar regras específicas, né, de tráfego para poder proteger de verdade o computador, né? O sistema. Então os firewalls eles protegem a rede interna, né, de uma série de maneiras, né? Mas, por exemplo, os firewalls eles podem fazer isso aqui, que é muito interessante, né? Eles segmentam a rede em zonas distintas, né? Para poder limitar o acesso, né? E a intrusão, né?
ele registra todo e monitora o tráfego, né, para saber de atividades suspeitas, né? E também ela faz a inspeção de pacotes, né? Nem todos eles fazem, né? Mas aí tem os firewalls bons que eles fazem isso aí, né? Eles analisam o conteúdo dos pacotes e eles detectam, né, ameaças. Além dos firewalls, né, tem os IDS, né, e os IPS, né? Intrusion Detection Systems e os Intrusion Prevention Systems, né? Os IPS eles são mais caros do que um firewall do que um firewall padrão, né? E os IDS são mais baratos. Normalmente IDS, né, eles são software só, né? E os IPS eles são equipamentos mesmo, né? Tem firewall que tem tudo já, né? São esses aí mais caros, R$ 6.000, você compra esses profissionais, né? E aí o que acontece? É importante quando você ter o IDS e o firewall, né? E, se possível, o IPS também, né? Aí o que acontece? Ele faz a configuração de alerta, né? Ele faz, quando você tem o IDS e o IPS, eles fazem integração com o firewall mesmo, né? Aí você tem uma proteção completa, né? O IPS ele vai bloquear diretamente, né? O IDS ele só vai monitorar. Agora, os firewalls ele tem essa capacidade de segmentação de rede, né? Então, para que isso, né? Para que se segmenta a rede, né? Então, quando você divide a rede em partes, né? Você consegue proteger mais. Se for invadido, não vai invadir toda a rede, vai invadir uma parte da rede, daí você já vai estar mais ciente, você vai conseguir proteger o resto. Então, normalmente você deixa uma segmentação, uma parte mais comum, né, de entrada, a parte que vai ter contato com a rede externa, e a parte que é só interna, que vai fazer contato com o banco de dados, né? Uma parte mais segura. Né? E aí com isso você reduz o impacto, né, de violação, e aí você consegue fazer política mais específica, né, de regulação de segurança. Agora, uma parte importante para proteger, né, as redes, né, para diminuir as vulnerabilidades das redes, né, é você se utilizar dessas políticas de acesso, né? Os usuários, se possível, eles devem ter só acesso àquilo que eles precisam, nada mais do que isso e nada menos. O que acontece? Porque se ele tem acesso a tudo, o risco é muito grande, né? Então, o que acontece? Ele só tem que ter o acesso ao mínimo necessário, né? E também o que acontece é que sempre tem que fazer a revisão regular de acesso, né? Verificar os acessos, né? Fazer as auditorias, né? Para ver os privilégios, se eles continuam necessitando desses privilégios, ou será que já dá para diminuir o privilégio de tal usuário, né? E sempre tem que fazer a autenticação, né? Multifator, para proteger o acesso, né, dos usuários e identificar quem que fez os acessos. Agora a gente vai falar sobre uma vulnerabilidade que é uma das mais perigosas e é uma das mais esquecidas, né? Vulnerabilidades físicas, né, dos sistemas. Primariamente e estatisticamente, é uma coisa que é ruim de falar, mas estatisticamente uma das maiores ameaças que se tem de roubo de dados e tudo é dos próprios, de alguns funcionários. Pode ocorrer muito, acontece muito, né? Então o que acontece? Você, na sua empresa, né, de programação, e não só de programação, mas de qualquer nicho, se você tem um banco de dados, tem dados importantes, você tem que guardar aquilo apenas para algumas pessoas que realmente precisam de acesso àquilo, né? Que é a UTI, algumas pessoas vão ter acesso àquilo, né? Se não pode dar acesso a qualquer um, né? Qualquer servidor, né? E você tem que sempre se utilizar de políticas para utilização de pendrive ou qualquer dado para injeção de dados, né? Que é perigosíssimo no sistema, né? Além da segmentação de dados, que tem que dar proteção, né? Não pode ter contato direto, né? Sempre tem que se tomar esse cuidado, né? Sempre é necessário pendrive se utilizar no sistema, no trabalho, né? Ok, né? Mas tem que ter alguma medida, né? Não é todos os computadores que podem ter acesso a pendrive ou outro tipo de input que pode danificar o sistema, pode infiltrar ou colocar um ransomware no sistema, né?
E também, né, ele pode ser dados roubados, né? Então tem que tomar muito cuidado. O banco de dados, né, ele é acesso para poucas pessoas. Então, em áreas sensíveis, onde vai ficar o banco de dados, onde vai ficar a parte com, com informações sensíveis da empresa, como é que vai ser guardado isso, né? Vai ter que ter, para entrar, tem que ter leitor biométrico, uma sala fechada, né? Tem que ter monitoramento com câmera, sim, é importante, né? E crachá, cartão de acesso, não é todo mundo que pode acessar. Somente as pessoas com cartão que podem ser acessadas. Não pode todo mundo entrar, um bate o cartão e outros entram, não. É cada pessoa com seu próprio cartão entra. Então, fora as políticas, né, para pendrive, para outros tipos de dispositivos removíveis, né, ser limitado numa empresa, né, somente com autorização, né, tem que ter até alarme por causa de invadir a área do banco de dados, qualquer coisa, não pode, fora da hora do horário de trabalho, não pode entrar, né? E também é importante, isso aqui é muito importante, né? Fazer o treinamento dos funcionários, né? Sempre fazer sobre esses treinamentos sobre a segurança, né? Tanto virtual como segurança física, e fazer simulações também, né? Às vezes você manda lá faz um e-mail, manda um e-mail para a turma e fala, clica aqui, né? Fala, aí depois vê quem clica mesmo para falar, isso aqui era um vírus que você clicou, né? Fazer esse testezinho às vezes é importante numa empresa, né? Normalmente as empresas elas fazem, empresa grande faz simulação de incêndio, né? Também tem que fazer esse tipo de simulação, né? De segurança interna, também é importante, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias de segurança, fora as outras que a gente já falou, né? Primariamente, a criptografia, né? É muitíssimo importante para a segurança de dados, né? Para proteção, né? Ela serve tanto para confidencialidade, né? Como para autenticação, né? Você vê que a criptografia, né? Ela, para integridade, para confidencialidade, né? Ela serve para, por exemplo, quando você faz a transferência de dados para outra pessoa que tem a chave para descriptografar, né? Como também serve para você verificar se o arquivo foi inteiro de maneira correta, né? Para você fazer a análise com um SHA, né? Com hash você dá para verificar se aquela sequência foi correta. Então é realmente muito importante para a segurança. Então aqui alguns exemplos de criptografia usada atualmente, né? Temos aqui a AES, né? Advanced Encryption Standard, né? Ela é simétrica, ou seja, é para transferência de dados, né? Você transfere, tem as duas pessoas em cada ponta, cada uma tem a chave, né? E daí no meio da conexão você não consegue saber o que está sendo transmitido. Apenas as duas pessoas elas têm como saber quando elas descriptografam uma mensagem da outra, né? O RSA, Reverse Shamir Edelman, né? Também mas essa é assimétrica. Ela é utilizada para você guardar, por exemplo, informações importantes, né? Só você vai ter a senha assimétrica. Então é como se fosse o Bitcoin, né? A sua chave particular, né? O SHA-256 ele é usado, é muito importante esse algoritmo, porque ele serve para pegar a certificação, né? De que aquele arquivo que você, por exemplo, você baixou é o mesmo arquivo que foi planejado de ser enviado para você, né? Porque você vai ter uma cadeia de hexadecimal, né? Que vai comprovar, né? Depois você vai receber o arquivo, você vai fazer o mesmo hash e tem que dar aquele número que você recebeu. É como se fosse um mapinha, né? E tem o TLS, né? Que é o que substitui o SSL, hoje em dia, né? É um tipo de criptografia de rede via HTTPS que é mais seguro do que o SSL, né? Também a gente pode citar como outras tecnologias, os firewalls, né? Os IPS, né? Mas o que acontece é que, como a gente já conversou sobre isso, né? A gente vai passar agora para essas ferramentas de análise que são muito boas, são as mais usadas, né? O Nessus, né? Que ela
demonstra, né, as vulnerabilidades. Ela é uma ferramenta paga, mas é muito boa, é a mais usada, né? OpenVAS é muito boa, né? E parece que tem uma versão que é free, né? Que é livre, né? É código aberto, né? E essa AqualisGuard, né? Essas três ferramentas são as mais usadas para verificar as vulnerabilidades no sistema, né? E na rede. Então essas três são as mais importantes. Então qual a conclusão que a gente pode tirar sobre as vulnerabilidades, né? É que é essencial estar sempre atualizado, né? E as ameaças estão sempre aí. Então quanto maior é o seu uso, né? Quanto maior é a sua dependência de sistemas computadorizados ou até e se estiver conectado na internet, maior é a sua necessidade de você saber como lidar com segmentação, com firewall, com tudo que é necessário para você lidar com a proteção dos seus dados, né? Então é algo que não é barato. Segurança de dados é caro e você realmente proteger, mas é vital para uma empresa, por exemplo, de programação, que é o nosso caso.